a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5 e no versículo 17. Como nós costumamos fazer, vamos refletir hoje num tema que se liga ao tema da semana passada e o complementa, o fortalece. Vamos hoje mostrar um outro lado da mesma moeda. Quando falamos de um outro lado da mesma moeda, não pense que vamos falar algo oposto ao que foi dito antes. Não vamos Raul Seixizar a pregação. Vamos falar algo que revela um outro aspecto, um outro lado da moeda, é um outro aspecto da mesma moeda, do mesmo valor. Tá bom? Que vai complementar, fortalecer o que falamos ontem, na semana passada. Na semana passada a gente falou sobre o sábado da terra, puxando isso para o princípio do sábado, do descanso, do Shabat. E hoje a gente vai olhar um pouco o outro lado. João capítulo 5, versículo 16, 17, diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Trabalhando onde? No sábado. Até hoje, até o sábado. O mandamento do sábado, no decálogo, nos 10 mandamentos, ele tem no seu bojo ali um convite ao trabalho. Êxodo 29 diz: 6 dias trabalharás e farás toda a obra. É interessante que, quando a gente olha para Gênesis capítulo 2, o início da humanidade na terra, vemos que o texto diz que Deus plantou um jardim no Éden. Éden significa, literalmente, prazer. Era o jardim no prazer, no Éden, no ambiente de plena satisfação. Essa era a ideia. E no versículo 15, o autor sagrado nos diz que Deus colocou Adão ali no Éden, colocou o homem no Éden para trabalhar, para cultivar e guardar o jardim. Entenda? Esse era um jardim de prazer, era um lugar de prazer, e Adão é colocado para trabalhar no Éden, no prazer. Trabalho e prazer e satisfação e plenitude estão intimamente ligados na sua raiz, na sua essência. Deus criou o homem para trabalhar no Éden, para trabalhar com satisfação, para trabalhar com prazer, para trabalhar com uma alegria. Agora o homem pecou. E quando o homem pecou, Deus expulsou o homem do Éden. E quando Deus estava exercendo o juízo sobre Adão, ele disse no versículo 17, do capítulo 3 de Gênesis, que uma consequência do pecado de Adão seria um trabalho penoso. Observe que a consequência não é o trabalho. A consequência do pecado não é ter que trabalhar. O homem já tinha de trabalhar, mas trabalhava com prazer. A consequência do pecado é agora trabalhar de maneira sofrida. Sofrendo. E por que está sofrendo? Porque a terra não está mais entregando ao homem como entregava antes. Deus diz: a terra agora é maldita por sua causa. E ela não vai mais te entregar como entregava antes. Ela agora vai te entregar coisas inúteis, coisas que você não poderá aproveitar.
Você terá que suar e labutar muito mais para poder tirar da terra o seu sustento. Interessante que o trabalho permanece. O que muda agora é o produto, é o fluir desse trabalho, é a satisfação no trabalho. Na primeira geração nascida na terra, pelo menos que nós lemos no texto sagrado, Caim e Abel, nós vemos um homicídio. Caim mata Abel. Daí vem Sete, para substituir Abel. E quando Caim está sendo sentenciado pelo Senhor, o Senhor vai em Caim e dá a ele uma pena ainda maior. Gênesis 4:11 fala assim: Caim, agora a terra que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão, ela te amaldiçoa. Observe, em Adão, a terra foi maldita. Em Caim, Caim é maldito pela terra. E Deus fala assim, ó, para você, nem se esforçando, nem suando, vai ter resultado. Então observe que o grau da pena aumenta. E a pena está muito mais ligada a não ter resultado do que a trabalhar. Você entende? A pena nunca foi trabalhar. A pena foi dificultar o trabalho, foi ter menos produto no trabalho, foi ter menos prazer, menos satisfação no trabalho. Você entende isso? Trabalhar nunca foi uma pena imposta por Deus. A pena é ter um trabalho que não satisfaz. O castigo é ter um trabalho que não rende. O castigo é ter um trabalho que não alegra. Está claro isso? Essa mentalidade de trabalho insatisfatório, o trabalho como algo que não alegra, é muito presente na nossa cultura brasileira. Sabe por quê? Pela maneira como nós interpretamos esses eventos com Adão, por uma teologia. Tem um sociólogo alemão, você deve ter ouvido falar dele já, chamado Max Weber, que percebeu no início do século XX que os países protestantes eram mais prósperos economicamente do que os países de cultura católica. E uma das razões para isso era que a cultura protestante lidava com o trabalho de maneira muito mais positiva do que a cultura católica. Na cultura católica, a ideia do trabalho como punição era muito mais forte do que na cultura protestante, que exaltava o trabalho como uma bênção. Nós somos um país de tradição, de berço cultural católico, como os países latinos de uma forma geral. Então, a gente recebe essa visão, agora fazendo justiça. A tradição e a cultura católica nos deixam muitos legados positivos. Mas esse ponto em especial não é tão legal. Pra vocês terem uma ideia, a palavra trabalho na língua inglesa é work. E work vem do grego ergon. Sabe o que significa ergon? Um dos significados primordiais de ergon na filosofia grega, lá em Aristóteles, sabe qual é? Plenitude. Então, olha como a ideia de trabalho na cultura inglesa tem uma raiz em plenitude, em satisfação. A nossa palavra latina para trabalho, a palavra portuguesa trabalho, tem uma raiz latina em tripalium, que significa 3 paus. E sabe o que é isso? Um instrumento de torturar, de castigar escravo. Você percebe isso? A diferença enorme. Work, ergon, satisfação. Trabalho, tripalium, 3 paus, tortura de escravo.
Então, olha como as raízes culturais, tanto no inconsciente coletivo, quanto na própria lida diária com a coisa, vão construindo para a gente uma ideia negativa de trabalho. Trabalho é coisa de escravo. Trabalho é coisa de quem não venceu na vida. Trabalho é coisa de gente oprimida. Essa é a visão que se tem de trabalho. Eu lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos e eu fiquei impressionado porque o pastor da igreja americana que eu estava frequentando convidou a igreja para ajudar na reforma. Lá é muito bonito porque eles quase não contratam mão de obra, os irmãos vêm e ajudam na reforma. E eu fui lá, para ajudar com meu apoio moral, já que eu não sabia fazer absolutamente nada. E eu fui lá, para dar um apoio moral, para interceder pela reforma. Sempre na minha vocação monástica, eclesiástica. E quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado, porque eu vi irmãos que eu sabia que eram muito ricos. Empresários, profissionais muito bem-sucedidos. Que sabiam cortar madeira, pintar, lixar, fazer tubulação, passar fio elétrico, instalar tudo. Esse rapaz aqui não é o doutor fulano? Que horas ele tem para aprender esse negócio? Porque na cultura deles, esse trabalho manual dignifica o homem. Na nossa cultura, quem faz isso é quem não tem outra oportunidade, não tem o que fazer da vida, vai aprender a fazer essas coisas. Então é uma visão totalmente diferente da forma como se encara o trabalho. E isso influencia muito tudo. Agora, preste atenção. Nós temos que entender a redenção do trabalho. Preste atenção, como eu disse, o trabalho nunca foi amaldiçoado, mas o fruto do trabalho foi, sem dúvidas. Porém, quando Deus chama um homem para dele extrair um povo e começar uma relação pactual com um povo, Deus promete a esse homem, a saber, Abraão, Gênesis 12, um favor sobre o seu trabalho. Uma bênção sobre o seu trabalho. Então Abraão agora e o povo que vem dele, Israel, é um povo cujo trabalho é favorecido por Deus. Então esse trabalho favorecido, esse favor sobre o trabalho, essa bênção sobre o trabalho se contrapõe e em grande parte redime a maldição lá em Adão. Porque a maldição em Adão nunca foi sobre o exercício, mas sobre o produto. Uma vez que Deus abençoa o fruto, abençoa o produto, o resultado, essa bênção praticamente anula a maldição. É o que Deus diz, por exemplo, em Deuteronômio 28:6 a Israel: se vocês me obedecerem, tudo o que vocês fizerem será bem sucedido. Eu abençoarei toda obra das vossas mãos. E no versículo 11, Deus diz: os vossos campos prosperarão, porque eu abençoarei. O mesmo Deus que disse a Adão: você vai trabalhar e vai ser difícil, diz a Israel: vocês vão trabalhar com o meu favor. E essa hora que você fala: por que eu não nasci judeu? Ei, você não precisa nascer judeu para ter a bênção de Deus. Gálatas 3, versículo 13, diz que Jesus levou sobre ele a maldição. Porque está escrito, ele cita: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, citando Deuteronômio 21:23. Para que a bênção de Abraão chegasse nos gentios. Ei, gentios aqui está incluído o nosso Brasilzão, viu? Para que a bênção de Abraão chegasse nos gentios. Toda a bênção da aliança. A bênção de Abraão não é só salvação, não. Toda a bênção da aliança, a vida favorecida por Deus, ela chega nos gentios. Porque Jesus tomou a maldição pendurado no madeiro. Lembra que eu falei a você do tripalium?
3 paus, instrumento de tortura romano. Olha que curioso. Edvan, vamos botar o tripalho aí na tela? Olha o que é o tripalho. O tripalho, gente, é um homem pendurado no madeiro. E nós temos em Jesus a satisfação do tripalho. Você entende? Essa vida, né? Onde quem trabalha vive isso, recebe isso, foi satisfeita no trabalho de Jesus, na cruz. Porque em Isaías 53:11, diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Do seu trabalho como pena, e ficaria satisfeito. Entenda, a pena quem pagou foi Jesus. Nós somos até convidados à cruz hoje, mas não mais por pena. Amém? Esqueça o tripalho. Esqueça o trabalho. A gente está americanizando o nosso vocabulário todo, né? Vamos falar work agora. Então, isso tem que mudar na nossa consciência. Preste atenção. Quando isso muda, quando essa chave é virada, quando a gente entende essa redenção, a gente entende a bênção de Deus, a gente entende o que Paulo disse em Efésios 1:3, que nós somos abençoados com todas as bênçãos em Cristo. Uma bênção que nos falte em Cristo. Então nós somos livres, observe, da ansiedade que se estabeleceu sobre Adão quando ele saiu do Éden, não sabia mais se teria o pão de amanhã. E ele vivia ansioso, sem saber se teria ou não. Porque antes tinha tudo garantido, e ele trabalhava por um propósito maior, de cultivar o que Deus lhe deu, de manter o santuário onde ele se encontrava com Deus. O trabalho de Adão não era para se manter tão somente. O trabalho de Adão era por um propósito, por um reino estabelecido na terra. Mas na visão da maldição, o trabalho é uma ansiedade para botar o pão na minha mesa. Mas Jesus diz nitidamente, claramente, diretamente em João 6:27: não trabalhem pelo pão que perece, trabalhem pelo pão da vida eterna. Vocês não precisam mais ter essa mentalidade de trabalhar pelo pão. Como assim, pastor? Preste atenção. Em Mateus 6:31, Jesus diz: não andem ansiosos, dizendo o quê? O que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque são os gentios, nem judeus, observe, os gentios que andam assim. Quem eram os gentios? Quem não tinha nenhuma revelação de Deus, porque os judeus, ainda que não crescem em Jesus, já tinham alguma revelação de um Deus que os provia. Quem tem essa visão de que está solto na vida, correndo atrás do pão de cada dia, matando um leão por dia para sobreviver, é o gentio. E o Senhor quer nos levar para além do gentio, para além do judeu, quer nos levar nele, em Cristo, para ter a mente de Cristo. Então ele diz: olha, os gentios pensam assim, mas vocês não. O Pai de vocês sabe de tudo que vocês precisam. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, trabalhem por algo maior, e estas coisas, pão e toda a provisão, vos será acrescentada. Pastor, isso é um convite à preguiça? Isso é um convite a me dedicar só a coisas espirituais e esperar que o pão seja colocado na minha mesa? De forma alguma. Isso é um convite para que você, em tudo que fizer, encontre um propósito maior e sirva a Deus do fundo do seu coração. Gente, não é preguiça. Tanto que em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, Paulo vai nos dizer o seguinte, ó: tinha uns irmãos encostados lá em Tessalônica, que não queriam trabalhar, e ele fala assim: ó, essa galera que não quer trabalhar aí, que não coma, deixa eles encostarem em vocês não. Não,
Mas isso de trabalhar para comer é um nível muito raso para a gente. Eu acho legal que em Efésios 4, 28, Paulo fala assim, ó: ei, quem roubava não roube mais, mas trabalhe fazendo algo útil, para que possa se alimentar. É isso que ele fala? Não. Trabalhe para que faça algo útil e possa ajudar, repartir com quem não tem. Peraí, o cara sai de ladrão para doador. Porque em Cristo a gente nunca trabalha só para nos manter, a gente trabalha por algo maior. Porque a gente sabe que o nosso mantimento está garantido no Senhor. Então eu tenho uma ousadia de trabalhar por algo maior. Isso, lógico que fala muito de vocação, fala muito de trabalhar com os dons e talentos que Deus me deu e confiar que a partir deles virá suprimento para mim, mas o que mais importa não é o suprimento, mas aquilo que eu vou entregar ao mundo. Fala assim. Mas isso também fala de encontrar propósito, significado e serviço a Deus, seja lá no que for que você faça. Você pode hoje no trabalho mais chato possível, ele pode ser ressignificado no seu coração, se você começar a servir ao Senhor ali, e encontrar propósito no que você faz. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 5 e até o 7, Paulo fala aos servos, e eu não quero nem entrar agora na questão da servidão na Bíblia, e é um outro tema, mas a gente pode traçar, sem prejuízo algum, um paralelo com o trabalhador, com o funcionário, ou de hoje. Ele fala assim, ó: servos, sirvam ao Senhor de coração, com sinceridade, dando o seu melhor, não só como quem serve a homens maus, a ideia é essa, mas sabendo que vocês estão sempre servindo a Cristo, estão sempre servindo a Deus, amém, gente? Você está ali, vendendo o sorvete, mas você está ali, como é que eu estou servindo a Deus aqui? Como é que eu estou abençoando pessoas? Você está ali, carimbando documentos. Se você procura uma forma de servir da melhor forma, naquele carimbo, naquela assinatura, naquela organização, pode ser um trabalho mais burocrático, mais aparentemente de pouco valor, mas você começa a fazer o seu melhor, com amor, com carinho, e a revelar Deus, amém, gente? Você serve ao Senhor em tudo o que você faz. Lógico, eu sempre falo isso, que encontrar a vocação, se alinhar aos talentos e aos dons é o melhor cenário. Mas em qualquer coisa que nós fizermos, podemos servir ao Senhor. E tirar do meu coração essa coisa de, eu estou indo trabalhar só porque eu preciso, ai meu Deus. E isso é o tripalium. É trabalho como uma pena. Tenho que ir. Tenho que ir. Mas quando eu ressignifico isso na minha mente, eu falo, não, eu estou indo fazer uma coisa importante. Estou indo abençoar pessoas. Estou indo servir pessoas. Estou indo mudar o mundo de alguma forma. E em todo trabalho digno, há um valor por trás daquilo. Agora, olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Atos 20 e 35 algo muito forte. Ele fala assim, ó: quando eu estive entre vocês, eu mostrei a vocês através de trabalho árduo. Eu trabalhei muito para ajudar os fracos. Eu mostrei o que Cristo ensinou. Essa é uma fala de Jesus que não está nos evangelhos. Paulo nos revela em Atos. Eu mostrei que há mais alegria em dar do que em receber. O que significa isso? Significa que eu não trabalho pensando no que eu vou receber. O que eu vou receber é uma consequência. Eu trabalho com meu foco no que eu estou dando. A minha alegria é o dar. Esse é o lugar de quem entendeu o ergon no seu coração, o trabalho, a satisfação, o Éden. O Éden é estabelecido no meu peito quando eu trabalho pensando em dar e não em receber. Sabe qual é o momento mais satisfatório do meu trabalho aqui na igreja? Eu tenho vários trabalhos hoje, mas o meu trabalho aqui na igreja não é quando a tesouraria deposita
né, a minha ajuda. Mas quando estou aqui, ó, é aqui, ó. Eu nem sei quando eles depositam, eu nem sei mais. Minha esposa que toma conta disso aí. Não estou nem ligando. Eu nem penso. Agora que eu fiz uma continha no Nubank aí, porque também todo o dinheiro na mão dela é complicado, né? Ficar pedindo a vida, me dá 10 reais aí. Eu botei no Nubankzinho para mim, para poder também fazer uma gracinha de vez em quando, comprar um sorvete para mim, né? Eu não estou nem ligando, meu irmão. Diante de Deus. Meu prazer não é esse. Meu prazer, eu tenho uns sócios na agência de viagem, eles ficam doidos comigo. Que você parece que não gosta de ganhar dinheiro, velho. Eu gosto, velho. Mas eu gosto mais é de realizar esse negócio. O meu prazer não está tanto no que eu vou ganhar, mas no que eu vou dar. Olha o que Paulo diz, Atos 20:35. Eu mostrei a vocês com trabalho árduo que tem mais alegria no dar do que no receber. Se você não tem alegria no dar, no fazer, no realizar, tem alguma coisa errada no seu coração. Tem muito mais tripalium do que ergon no seu coração. A minha alegria é o dar. Tem gente que teme a segunda, né? Tem gente que vibra pela segunda-feira. Recorda o uau, segundou, meu amigo. É dia, vou começar, vou produzir, vou entregar, vou fazer o que eu amo. Amém, gente? Domingo é um dia que eu trabalho bastante para a igreja. Sabe quando começa meu domingo? Sábado à noite. E não começa a estudar, começa a revisar o que eu estou estudando, começa a orar, começa a buscar de Deus e não paro mais. Só vou parar amanhã agora, segunda-feira. E é satisfatório. É uma delícia. É maravilhoso. Estou atendendo pessoas e o atendimento deveria durar 1 hora. E às vezes passa de 1h30. E eu paro porque eu tenho que ir, mas eu queria ficar ali. É uma delícia. Amém, gente? Então, tudo que você fizer. Por exemplo, entra alguém no meu grupo de viagens. Sabe que assim, Deus me é testemunha. Sabe qual é o meu primeiro pensamento? Alguém fechou a viagem com você. Sabe qual é o meu primeiro pensamento? Não é se vai ter dinheiro ou não. Meu primeiro pensamento é, eu começo a visualizar eles com a gente viajando. Puxa, vai ser uma bênção para eles, eu vou amar. Eles vão gostar desse lugar. Eu começo a me satisfazer naquilo que eu vou entregar. Eu fico doido para entregar cada vez mais. Porque é aí que está a minha satisfação, nessa entrega. Essa é a revelação do Evangelho. É uma satisfação no propósito, no que eu entrego, no que eu faço, no que eu manifesto. Amém, gente? Se não existe isso no seu coração, tem alguma coisa que tem que ser ajustada. Talvez não é mudar de trabalho, mas mudar de coração. Amém, gente? Mudar de espírito, mudar de visão. Olha o que Jesus faz em João capítulo 4. Isso aqui para mim é uma das coisas mais tremendas que existem. Já estamos terminando. Olha que coisa maravilhosa. Lá em João capítulo 4, Jesus parou no poço de Jacó, perto de meio-dia, para beber água. E lá tinha uma mulher samaritana. Ele foi, na verdade, na intenção de evangelizá-la. E está conversando com ela, evangelizando ela, enquanto os discípulos foram comprar comida. A hora de almoçar, né? Nesse inteirinho, ele pregou para a samaritana, ela ficou impactada, ela foi atrás do povo da cidade, anunciou a mensagem, o povo veio todo para cima de Jesus, Jesus prega para todo mundo, e está ali evangelizando, pregando, e os discípulos voltam, já de barriga cheia, trazem o PF de Jesus, fala, Senhor, o teu aqui, come. Ele fala, não, já estou cheio. E alguém fala assim, quem deu comida a ele? Eles perguntam, quem deu comida a ele? João 4, 31. Quem deu comida a ele? Aí ele fala assim, não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Alguém fala assim, que comida é essa que ele tem, rapaz? Ele trouxe essa comida de onde? Aí ele explica para os discípulos, a minha comida, o que me alimenta, o que me satisfaz, é fazer a obra que meu pai me deu. Eu amo tanto fazer o que eu faço com tanto amor, que eu esqueço até de comer. Eu me satisfaço. Olha que inversão. Lá na maldição do Éden, o cara trabalha com sofrimento e com desgosto para comer.
em Cristo, eu trabalho com tanto gosto que nem de comer eu lembro. Você vai viver assim em nome de Jesus. Porque isso é felicidade. Isso é satisfação. Isso é alegria. E para encerrar, preste atenção. O textuário que nós lemos. Os judeus estão encrencando com Jesus porque eles viram um homem carregando sua cama. A cama era tipo uma esteirazinha que eles tinham naquela época. Uma esteira dobrada debaixo do braço, e era sábado. Era aquele paralítico de 38 anos no tanque de Betesda. E os fariseus disseram: rapaz, sem noção. Shabá, rapaz. Está carregando essa cama aí, você sabe que não pode? E aí o rapaz falou assim: não, o cara que me curou disse que era para eu pegar a minha cama e carregar. Toma teu leito, levanta e vai embora. Aí, quem foi que ele curou? Aí, foi Jesus. Aí eles estão encrencando com Jesus por isso, porque ele sempre está fazendo milagre, curando gente no sábado. E foram falar com Jesus. Aí Jesus falou o seguinte para eles: olha, meu pai trabalha até hoje, até sábado, e eu trabalho também. Peraí, Jesus viola o sábado? Ele viola o princípio? Porque o sábado é um princípio que Deus estabeleceu. Ele viola o princípio? Não. Se ele violasse o princípio, ele estava em pecado. Em Mateus 5,17, o Senhor defende o cumprimento da lei. Ele é um cumpridor da lei, dos princípios da lei. Ele não viola a lei. Então como é que ele fala na cara dura assim: eu trabalho no sábado? E só para curiosidade, o trabalho aqui no grego é ergon, viu? E por que ele fala eu trabalho no sábado? Sabe por quê? Porque trabalho para ele, nesse contexto, está tão misturado com prazer, que passa a ser lícito no sábado. Isso é profundo demais. Porque na verdade o sábado foi feito para o homem ter o quê? Prazer. Deus disse: chamem o sábado de dia deleitoso, dia de prazer. Esse deleitoso é Éden. Chame o sábado de dia de Éden. Se o meu trabalho se eu trabalhar sábado para ganhar dinheiro porque eu sou avarento, é idolatria, violação do sábado. Mas se eu trabalho no sábado para abençoar pessoas por amor, por prazer, por satisfação, é Éden. Acabou a fronteira entre trabalho e descanso. Uau! Isso é fortíssimo. Aí o workaholic está assim agora: uau, glória a Deus! Tudo que eu queria ouvir é isso. Mas você tem que examinar o seu coração, para saber se realmente você trabalha um pouco além porque você ama e está servindo, ou porque você é avarento, orgulhoso e ambicioso por demais de coisas materiais. Sabe? Nessa mesma linha, lá em Mateus 12, Jesus disse: se um boi cai numa cova no sábado, vocês resgatam ele? E por que não vou resgatar um homem no sábado? O que é amor, o que é para o outro, o que é serviço, não para mim mesmo, mas para o mundo, o que é propósito, o que é satisfação, o que é alegria, pode ser feito no sábado, no domingo, em qualquer lugar. Porque no meu coração há essa revelação de um trabalho que é a minha vida. Isso não é idolatria, pelo contrário, isso é adoração. Porque eu estou servindo o tempo todo. Por isso meu pai trabalha até agora. Ei, o guarda de Israel não dorme. Ele trabalha para a gente descansar. E ele não é escravo do trabalho. Ele trabalha com alegria. Ele ama fazer o que faz. Então esse é um outro lado da moeda do sábado passado. Cuidado. Cuidado com toda ideologia que empurra em você a ideia de que quem trabalha é um condenado. Trabalho igual a um
condenado. Né? Essa ideia de revolta. Quem trabalha tem que detestar quem prega. Porque são inimigos. Porque está um, né, colocando o jugo sobre o outro. E realmente existem abusos em relações trabalhistas e a lei de Deus combate isso. Mas cuidado para que isso não se extreme no seu coração e você cria uma antipatia pelo próprio trabalho. Como se trabalhar fosse em essência algo ruim. Ei, o tripalium acabou porque Jesus foi crucificado e nós somos abençoados nele. Então você tem favor de Deus agora. E você agora pode trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida eterna, como Jesus disse. E você agora tem satisfação, você volta para o Éden, a sua vida volta para o Éden quando você entende isso. Amém? Fique em pé comigo em nome de Jesus, vamos orar junto. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir graça ao Senhor. Sabe qual é o grande problema hoje? É que as pessoas já desde cedo aprendem a correr atrás da sobrevivência. Se tivesse uma base de fé desde o início, a vida seria outra. Porque correriam atrás de propósito e não de sobrevivência. Se tivessem uma relação com Deus desde o início, não iam chegar no pré-vestibular e dizer o que dá mais dinheiro. Mas iam dizer onde que eu me satisfaço. Minha mãe, que eu amo e me ama muito, esses dias falou numa mesa com uma parte da minha família. Porque na época que eu fui fazer vestibular, o meu amor, minha paixão era ensinar. E eu falei, nossa, o que é que eu vou ensinar? Eu quero ensinar alguma coisa. Eu amo história, geografia, eu vou fazer história. Ela quase infartou. Ela falou, o quê? O quê? Você vai fazer o quê? História não. História não. Você vai fazer. Aí eu fiz direito. Um negócio que eu nunca amei, que eu nunca me vi, nunca quis, enfim, não tinha nenhuma paixão. E deixa eu lhe falar uma coisa, não é por vaidade não, é por convicção. Se hoje eu fosse professor de história, eu ia ser um professor de história top das galáxias. Eu tinha um professor de história que falou comigo assim, Ricardo Carvalho. Foi engraçado a minha relação com o Ricardo. Você que conhece o Ricardo Carvalho? Gente boníssima, né? Eu tenho uma relação com o Ricardo muito engraçada. Ele é teatral, ele é ator, né? Roteirista de peça também. Ele é muito inteligente. Eu lembro que no terceiro ano tem umas aulas, né? De antiguidade clássica, clássica. Aí quando ele chegou na aula de Hebreus, vamos fazer piada da Bíblia. Eu só calado, só me segurando. Ele começou, porque a Bíblia diz, eu não aguentei mais. Falei, a Bíblia não diz isso. Ele achou que eu não sabia. Eu estava acostumado a pegar os meninos que não sabia. Ele achou, minha mãe, eu comia a Bíblia feito feijão com arroz. Ele achou que eu não me conhecia. Falei, então diga aí o que a Bíblia diz. Disse, posso? Disse, pode. Ah, meu amigo. Eu dei uma aula na sala. Dei uma aula. E a galera depois, aplaudiu, aquelas aulas de sala, né? Dei uma aula. Engraçado que depois disso aí, acabou o culto. Veio uns... Virou culto. Acabou a aula. Aí veio uns 3. A paz do Senhor, irmão. Eu também sou evangélico. Eu disse, você é agente secreto, né? Você fica pianinho aqui para ninguém perceber, né? E aí ele ficou chateado. Ricardo pegou ar comigo. Mas depois ele viu que eu gostava tanto da matéria, tão interessado, que ele me convidou para várias coisas. Ele disse, Diogo, faça história, porque eu vivo bem, cara. Eu dou cursinho, aula, tal. E eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu ia amar aquilo que eu estava fazendo. Eu ia fazer bem. Já me vejo em sala de aula, eu me vejo. Mas graças a Deus que eu estou aqui dando aula também, amém?
Deus é bom. Mas por causa dessa visão, minha mãe, enfim, o tripalium estava na cabeça dela. Não! Então, se nós tivéssemos uma base de fé e soubéssemos que Deus nos proverá, nos moveríamos por propósito, por vocação, por satisfação, e o mundo seria muito melhor. Muito menos inveja, insatisfação, amargura, porque nós seríamos muito mais edêmicos, não no sentido de doença, mas de Éden, de alegres, amém, gente? Mas você hoje tem fé, amém? Olha que coisa legal, só para completar essa ideia aqui, lá em João 6, Jesus fala assim, né? Trabalhem não pela comida que perece, mas trabalhem pela comida eterna. Aí perguntam a ele, sim, o que Deus quer que nós façamos? Aí ele fala assim, a obra de Deus é uma coisa, crer naquele que Ele enviou. Toda obra, todo trabalho que a gente fizer, começa com a base de fé. Você não consegue fazer bom trabalho algum se você não crê, porque se você não crê, você vive em ansiedade, você vive correndo atrás, com medo de perder, com medo de não ter, com medo de não ter o pão. Mas quando você crê, você é liberto para fazer o genuíno trabalho, para viver em Éden. Todo trabalho começa com fé. Amém? Quero que você ore agora e fale, Senhor, me dá alegria de produzir, de frutificar. Me direciona. Tira da minha mente, consciente e inconsciente, essa ideia equivocada de que trabalho é uma pena, de que trabalho é uma maldição, de que trabalho... Tira o tripalium da minha mente, Senhor. Me dá mais ergon.